Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Pra caramba, pra trabalhar, né? Tem, tipo assim, né? E vai ter espaço, você fala. No caso, vai ter, né? E o que é governar com Cristo? É governar. Então, assim, a Bíblia diz que aquele que é fiel com Jesus nessa era, né? Vai ter autoridade sobre 10 cidades, 5 cidades. Então, pensa comigo assim, ó. Vai ter a grande tribulação. Vai destruir tudo. Vai tudo perecer. Então, vai demorar 1000 anos para restaurar essa terra. E não vai acontecer a restauração por meio de passe mágica. Jesus vai descer e... Não. A própria terra vai... Vai precisar de pedreiro, vai precisar de engenheiro, vai precisar de trabalho normal. Então você crê que tudo passou, acabou, puf, terra perfeita, voltamos ao plano A. Tecnologia vai rolar? Tudo. Só que vai demorar 1000 anos para restaurar. Então, por exemplo, a Bíblia diz que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Então vai ter remédio. Sim. Então vai demorar 1000 anos. Então a gente vai ficar... Então vamos supor que você foi fiel a Jesus, servindo ele nesta era. Ele pode te dar o governo de Taubaté e aí você vai ser usado por Deus para restaurar a cidade, para que ela seja um reflexo de Jerusalém, que vai ser a primeira capital e tal, vai ser o padrão. Só vai ter carro da Tesla. Não polui o ambiente. Não sei como é que vai ser os carros, né? Nem Vai ser igual Asgard, né, mano? Mas- Essa parada aqui. Tá ligado que tá indo, né? Depois não volta. Aí fala, o episódio que o antes não foi, o nego tava drogado, né? Pior que eu pensei em... Eu falei, não, vou fazer uma besteira de falar de Asgard. Aí vem de lá. Aí do norte vem, né? É, do norte. Não, do norte que eu falo é o termo bíblico. Sim, e tal. sim. E a gente Já vai, vem- a gente já vai vem outra, né? envelhecer. O corpo glorificado, ele envelhece. Se preocupe, suas rugas vão embora, Medina. Então, eu não sei. Mas eu penso que existe uma possibilidade de envelhecer, mas é um envelhecer... Não, vamos colocar assim, amadurecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao redor do trono tem 24 anciãos. Okay? Então, quem são esses 24 anciãos? São 24 velhos, que Deus criou eles velhos. Então, Literal mesmo? Quem são os 24 pessoas? anciãos? 24 velhos. Deus criou 24 velhos. Eles têm tipo... É tipo como se fosse anjo, sei lá o quê, mas eles são velhos. Entendeu? São pessoas mesmo, não são 24 representação de nada. Velho, tem um velho. Daí tá o velho lá, tem 24 velho. Porque Deus... A Bíblia diz que Deus é o quê? Ancião de dias. E aí ele tem outros caras, entendeu? É tipo... Nossa, tantas piadas que eu podia fazer, mas como é um podcast, eu não vou falar que a equipe debocha de Deus, nem nada disso. Só vamos continuar. Então, é um conselho de seres celestiais. Equipe de bocha. Né? Ia ser interessante. De dama, né? Gamão. Então, é uma equipe de seres celestiais. Não são anjos, no sentido de que anjo é uma função, a função mais baixa do céu. Você tem anjo, querubim, serafim, seres viventes. E os anciãos é talvez uma das funções mais altas do céu. Então, é um tipo de ser celestial chamado ancião. Então, dia 1 da criação, quando Deus criou eles já nasceram velho. Tá? Foram criados velho. Né? Então, O Benjamin Button, assim. Isso. Tocando em frente, então. Aí, uma vez que no pináculo da beleza da criação no trono de Deus tem ancião, eu penso que chegar não ao envelhecimento, mas ao amadurecimento é uma coisa bela. Então, eu penso que a gente pode, sim, amadurecer sem envelhecer. Entende o que eu quero dizer? Melhorar, crescer sem sofrer. Uma estatura de varão perfeito, né? Até porque em 1000 anos a gente vai amadurecer demais. É muita experiência vivida, é muita... Imagina ter um cérebro glorificado e ter uma aula de física com Jesus com um cérebro glorificado. Tudo que aprender... Não, é transcender tudo. Até a Lucy vai vir dar aula. Lembra do filme? O pendrive. Do pendrive. Essa referência de filme tá voando. Tá o Morgan Freeman lá também. Eu tinha te perguntado antes sobre o que era o triunfalismo. Quais são as linhas escatológicas que, fora o triunfalismo, toda que você defende, qual é o termo? Aqui eu defendo? É. Pré-milenismo histórico Tá. é o nome Então, técnico.
tem também o triunfalismo, universalismo. Não, triunfalismo não é um termo Não. de escatologia. É um termo assim que a gente joga para falar mal dos que discordam da gente. Dos inimigos. Dos que discordam. Das inimigas. Das inimigas. Então, assim, ó, quando a gente vai discutir as posições, entender as posições, As posições. eu percebi que a melhor maneira de entender as diferenças é perceber que tem duas maneiras de classificar, dois campos. Um é um campo sobre o milênio e outro é o campo sobre a tribulação. E aí você vai ter as divisões. Então, o campo sobre o milênio, você tem... Mas o universalista não é aquele também que acredita que, tipo, no fim das contas vai ter inferno. Isso. É uma grande pegadinha e Deus vai salvar todo mundo. O universal... Isso. Pegadinha. É verdade, é uma sério? pegadinha pro diabo. Aí Deus... Mas, na verdade, acabou. o que o universalista quer dizer é o seguinte... Aí não dá, gente. Achou É o que fone aqui, esse grito. O Eu juízo, saí fora. para o universalista, o juízo é uma forma de redenção. Ok? Essa que é a questão. Que ele não crê que o juízo é um castigo, ele crê que o juízo é uma disciplina. Então, o inferno, ele crê, é uma forma de purificação do pecado. Quem crê assim? O universalista. Caramba. Então, quando a pessoa vai para o inferno, ele crê que esse inferno purifica É um do purgatório. pecado. Seria tipo purgatório, mas algo para todos, assim, entendeu? Um caverna do dragão, pá. Tipo isso. Não sei. O cara colocou o mestre Eu não dos aguento, magos mano, as no meio referências do vêm da- demais, do vêm Apocalipse. demais. Não, mas elas estão aqui, né? Então, assim, mas o universalismo ele é uma visão mais ampla, ele não é só de escatologia, ele pega muita coisa. Então, assim, eu dividiria as posições entre as que lidam com o milênio, que basicamente é uma discussão sobre reino de Deus. O que é reino de Deus? Vai ser essa discussão. E a outra vai ser a discussão sobre tribulação. O que é tribulação, grande tribulação, a igreja vai passar por isso, não vai passar por isso e tudo mais. Então, discussão sobre milênio. Nós temos pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Simplesmente assim. Pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. Amilenismo, o milênio é espiritual, ou não existe milênio. Pós-milenismo, Jesus volta depois do milênio. E aí a questão, claro que vai ter toda uma discussão, o que é esse tal do milênio, a natureza do milênio e tal. Então vai ter essa discussão entre eles. Sou eu essa cadeira? Eu tô tentando descobrir também. Não, É você? é o Corra. Aí vai ter a tribulação. Todas as discussões sobre tribulação estão dentro de uma equipe, de um time só, que é o pré-milenismo. Todo mundo do pré-milenismo é que vai brigar aqui. Então, dentro do pré-milenismo, nós temos o pré-milenismo histórico, minha posição. Aí nós vamos ter o pré-milenismo dispensacionalista, que é a posição de 90% da igreja evangélica pentecostal. O que é o pré-milenismo dispensacionalista? É aquele que crê no arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação. Mas você vai ter também o arrebatamento mid ou meso-tribulacional, no meio... 3 anos e meio. 3 anos e meio, no meio da grande tribulação. E você vai ter o arrebatamento pós-tribulacional também, no fim da grande tribulação, ou que nós poderíamos chamar de O do meio, qual que é o termo? meso-tribulacional ou mid-tribulacional. É pré-milenismo, dispensacionalista, mid-tribulacional ou meso-tribulacional. Precisa mesmo de um curso de teologia. Precisa, né? E aí tem o outro que é o dispensacionalismo, né? O pré-milenismo dispensacionalista, pós-tribulacionista ou que é de arrebatamento pré-ira. O que é pré-ira aí? Eu meio que me identifico um pouco com esse termo. É porque quando você vê lá Paulo dizendo que Jesus vai voltar na última trombeta, lá em Apocalipse, a última trombeta não é a última coisa que acontece em Apocalipse. Depois da última trombeta tem as taças da ira. Então parece que Jesus volta quando toca a última trombeta, mas na hora que ele volta e encontra os seus santos, parece que ainda é derramada uma manifestação de ira de Deus sobre a terra. Talvez tenha alguma coisa aí. Minha posição é chamada de pré-milenismo histórico, mas eu gosto de acrescentar um termo que o Mike Bickle inventou, que é apostólico. Por quê? É pré-milenismo, mas que crê que a igreja vai triunfar, que vai ter avivamento, que, sabe, que vai bombar. Por quê? Porque muita gente, tanto da minha posição quanto Durante a tribulação. porque muita gente da minha posição e da outra também é bem assim,
Não, a igreja vai ficar ruim, vai indo, e o último que sair, fecha a porta. Entendeu? Então, é uma posição muito negativa. Se você olhar os livros mais antigos, é uma posição que fala que a igreja não vai dar muito certo, não. Que a igreja vai ser só um punhadinho mesmo, que esse negócio de tentar mudar a igreja, melhorar a igreja, transformar a igreja, isso aí é um negócio que não tem sentido, não. Que a igreja vai desse jeito mesmo que está aí e bola para frente. Vai ter gente que vai usar as 7 igrejas da Ásia, por exemplo, ali de Apocalipse 7, para dizer que são 7 períodos. Eu não creio que é isso. Se o cara usar aquilo como 7 períodos, ele vai dizer que a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que Jesus falou mal dela, seria a igreja de agora, que vai vomitar da boca e tal, e tal. Minha tia Então, chama Laodiceia. é mesmo? Nada a ver, mas beleza. Você cortou o assunto com uma piada. Não foi uma piada. Eu só falei. É um fato. Comentário alto. É um fato. Então foi isso. Então é isso. Quer mais pergunta? Vai lá. Não, sempre tem. Então você crê que Pré-milenismo. a igreja passa pela tribulação e no final da tribulação, arrebatado sobre os ares, desce com Jesus Isso. e E estabelece o milênio. estabelece o milênio. E no fim do milênio vem a Nova Jerusalém. Você falou. Quer completar? Então vai. O Elysium. Oi? Acabou? Não, no dia da Boa referência, referência, né? hoje. Boa, Não, boa. não, porque assim, então no final a igreja sobe no arrebatamento. O que a gente ouve falar, se eu estiver falando besteira, já fala que é o que eu aprendi de criança na igreja. Não se desculpe. A gente vai subir e aquela coisa toda, que avião caiu, que o piloto foi arrebatado e o carro bateu. Aquele filme lá... ferrou com Deixados tudo, né? para trás. Deixados para trás. Passados para trás. Você gera um medo. Não. Você não olha com olhos de maranata, de esperança, de vontade. Vai ser dessa forma? Como olho que verá, é né? o arrebatamento, então? Porque se a gente vai passar um tempo e voltar, as coisas têm que continuar aqui, porque se eu perder tudo... Não, mas não vai passar um tempo, não. Eu sugiro que vai ter um tempo nas nuvens. Porque, assim, o versículo bíblico que fala sobre a volta de Jesus, diz que todo olho verá. Então, pensa comigo. Para que todo olho veja Jesus e saiba que é Jesus, imagina. E esse papo de que ele vai aparecer na televisão, não cola. Jesus, o cara que tem Gênesis 1 no currículo, ele não precisa que alguém vai streamar para ele aparecer. Ele não está precisando disso. Beleza. Então, a que altura do chão, a que altura, assim, no ar, Jesus vai estar Para todo mundo ver. Todo mundo ver. Que velocidade ele vai passar para que todo mundo possa ver? E como ele vai passar? Porque a Bíblia diz que quando ele voltar, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então eu creio que quando Jesus voltar, não é que ele vai só parar num lugar, mas que ele vai dar a volta, tipo volta olímpica. Catocha, Tipo isso. Ganhei. E aí ele vai arrebatando os crentes em todos os lugares do mundo e passando numa velocidade onde todos possam ver. Eu estou sugerindo um período de 30 dias, por causa de alguns números lá em Apocalipse, mas talvez não seja menos. Então, é somente 30 dias. Nesse período, o mundo está de cabeça para baixo. Entendeu? E todo mundo vai ver esse arrebatamento acontecendo. Porque não vai se arrebatar, porque o problema da doutrina do arrebatamento que você está se referindo não é o arrebatamento. Porque arrebatamento está na Bíblia. O problema é arrebatamento secreto. É um arrebatamento onde ninguém vê. Esse que é o problema. Esse arrebatamento não vai ser secreto, vai ser tão visível que a Bíblia diz que o anticristo vai se preparar para guerrear contra Jesus. Como que ele vai saber que Jesus está voltando e vai para Jerusalém guerrear, como está ali em Apocalipse 19? Porque ele vai ver Jesus. E o piscar de olhos? A Bíblia diz que o que vai acontecer num piscar de olhos é a transformação do nosso corpo e não a volta de Jesus. Apocalipse. Olha como que a gente aprende tudo errado, velho. 1 Coríntios estuda, capítulo 15. Caramba. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ele fala da transformação do nosso corpo. E onde eles procurarão a morte não encontrarão. Apocalipse capítulo 6, aqueles que não são de Jesus, aqueles que não se renderam a ele vai
enviar juízos. Não, peraí, minto, esse não é. Esse é o 8. É o 8. Que virá uma espécie de demônios, mas pode chamar de besouro, de gafanhoto. Praga, sei lá. Que vai picar as pessoas. Isso, tribulação? Durante a tribulação. E essa picada vai ser tão dolorida que as pessoas vão buscar morrer por causa da dor. Elas vão querer morrer e não vão conseguir morrer porque o espírito da morte, a morte vai fugir deles. Então as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir. Tá, e ali determina quem são os tipos de pessoas que vão passar por isso? São os crentes e os não crentes? Os crentes não vão passar por isso. Por quê? Porque Apocalipse 6 dá uma introdução bem grande sobre os juízos de Deus que vão acontecer. E em Apocalipse 7 mostra o que você precisa fazer para ser livre dos juízos, para não sofrer os juízos. Colocando de maneira mais simples, para não ter que entrar nos detalhes ali daquele texto, a gente pode usar um exemplo de Êxodo capítulo 8. Em Êxodo 8 tem uma cidade lá em Êxodo que é chamada Terra de Gozém, onde os juízos de Deus estavam caindo sobre o Egito e o povo de Israel estava lá no Egito. Mas o povo de Israel não sofreu nenhum dos juízos de Deus que caíram sobre a terra do Egito. Os piolhos, as pragas, nenhum desses juízos caíram sobre o povo de Deus. Por quê? Porque eles tinham, basicamente, a aliança com Deus, a marca de Deus. Quando chega no momento da Páscoa, eles têm a marca do Cordeiro, né, nos umbrais da porta. Então, lá em Apocalipse 7, usa essa expressão da marca do Cordeiro. Né? Então, aqueles que são de Jesus, eles foram marcados por Deus e eles não vão, então, sofrer o juízo. Por quê? Porque todos esses juízos, eles são baseados na lei de Deus. Deus não envia juízo aleatório. Tipo assim, estou com raiva de você. As pessoas vão se converter durante a tribulação? Vai ser o maior colheita de almas, né? Vai ter um grande colheita de almas. Eu acho que mais de 1 bilhão de almas vai converter. Porque se geralmente a pessoa converte quando está sofrendo, imagina nesse contexto. Com certeza. Nossa, vai ser a maior colheita. Deixa eu falar, ô Medininha. Vai. Será que a gente pode continuar um papinho para aqueles nossos coleguinhas? Não, ou eu já quero também. Você quer? Ir, mas deixa eu fazer. Faz aí. Uma que talvez Tem que ser boa. Qual porque a que minha é, qual que é o início de tudo pra gente que está aqui hoje? Nós estamos. O que é os princípios das dores? Nós estamos Isso. no Como que eu princípio das sei dores? que a gente já está Boa. entrando nisso? Como que eu vou saber? Cara, eu acho que está começando a tribulação e tal. Quando você ver em Jerusalém, tá? Você olha para Jerusalém e quando você vê em Jerusalém, na região do templo ou na cidade de Jerusalém, de alguma forma, né? Você vê uma pessoa ali entrando no templo, e esse templo pode ser a mesquita, esse templo pode ser o templo reconstruído. Eu particularmente acredito que vai ser o templo reconstruído. Então, para mim, seria isso. O momento que você vê o templo em Jerusalém reconstruído, lá, e já dá para fazer isso agora, tá? A hora que você vê o templo reconstruído, e principalmente a hora que você vê entrando nesse templo um homem que vai de alguma forma querer participar daquela adoração de maneira indevida, daquela adoração judaica. Ele não é judeu, ele não é... Porque a adoração judaica é santo dos santos, é arca e tal. E ele vai querer fazer parte daquela adoração sem ser convidado. Ok? A Bíblia diz isso, que quando virdes em Jerusalém a abominação assoladora, fujam. Mas essa fuga não é para vocês, né? Essa fuga é para quem estiver em Jerusalém. Então, o que é a abominação assoladora? É uma coisa nojenta, a abominação, que causa assolação, morte. Onde? No templo, no lugar santo, na cidade santa. Então, vai acontecer alguma coisa lá em Jerusalém, vai acontecer alguma coisa no templo. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, por isso que eu estou tão... Segurando um pouco. Mas basicamente vai acontecer
algo ali que vai ser nojento. Tem referências históricas? Tem. Por exemplo, Tito sacrificou um porco no altar no passado. Mas talvez o que vai acontecer é que vai ter algum homem, algum estadista, talvez uma possibilidade de ser alguém dali daquela região do Oriente Médio, né? Que vai querer meio que se assentar dentro do templo como sendo alguém que merece respeito. Quando isso acontecer, Começou. conta 3 anos e meio. Isso vai ser noticiado. Vai ter muita gente, vai ter muito judeu sendo morto nessa hora. Porque imagina um cara entrando no templo. Vai dar treta, né? Exatamente. Imagina, você vai ver um monte de judeu sendo morto. E um monte de judeu fugindo. Né? Se prepara, vai ser basicamente, você vai ver acontecer de novo o novo holocausto. Desse nível. Bem pior. Caramba. Nossa. E o problema é... Agora, eu senti a unção aqui sobre mim. Então vai, derrama. Não. Não sei, espero que venha. Jorra. O problema é que no tempo de Hitler, a igreja não tinha uma visão correta sobre Israel. Poucos cuidaram de Israel quando Israel fugiu. Então a questão é que agora a igreja precisa de uma visão correta da função de Israel no plano de Deus para poder cuidar de Israel como ou da mesma forma que, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer fez durante o Holocausto. Então a gente precisa de uma igreja com o mesmo coração do Dietrich Bonhoeffer, de um coração que, óbvio, cuida de todos aqueles que não têm lar, todos aqueles que não têm onde morar, mas que tem um coração especial por Israel, tem um coração especial pelos refugiados também de Israel. Porque isso vai acontecer no mundo inteiro. No mundo inteiro, eles vão se tornar de novo refugiados. E nós precisamos ter um tipo de mentalidade para receber eles, para pregar para eles. Porque vai ser nessa hora que nós vamos começar a gerar o tal dos ciúmes que Paulo diz que a gente vai gerar em Israel. Por quê? Porque o mundo inteiro vai querer matar eles. E aí eles vão concluir assim, peraí, as únicas pessoas que o mundo está perseguindo somos nós e esses cristãos que estão nos recebendo. O que tem em comum entre nós? E a gente vai apresentar Yeshua, entendeu? Vai apresentar Jesus. Você já esteve em Israel? Não, eu quero muito. Eu fui 2 vezes lá. E você está falando, eu já estou... Fiz vários rolês lá que me marcaram muito, alguns históricos, alguns proféticos. Mas os 2 lugares que mais mexeram comigo, o primeiro foi o Museu do Holocausto, tem como. E talvez segundo, mas assim, brigando com o primeiro. Tem um museu lá chamado Friends of Zion. É tudo que você tá... É um museu dedicado a apresentar todos os cristãos. Cristãos. Tô falando, todos os cristãos que ao redor do mundo salvaram os judeus durante o Holocausto. Então, e aquele museu é um convite para os cristãos. Fala, cara, se tornem amigos de Sião. Vocês são amigos do noivo. Então, vai haver um momento que Israel vai precisar de vocês. Então, a gente tem orado sobre isso em casa. O nosso filhinho de 4 anos agora, né? Desde os 3 anos, ele, de repente, em casa, acabou a oração do almoço, em nome de Jesus, amém. E que haja paz em Israel, gente. Uau, filho. De onde você tirou isso? Tipo assim, a gente não te ensinou. A gente não te ensinou isso. E, cara, não tem conversa. Para acordar, para dormir, para almoçar, para jantar, qualquer período de oração em casa. Acabou, todo mundo já espera e ele vem. E que haja paz. Todo mundo que haja paz. Minha esposa já... E as palavras sobre ele, que ele vai ser um poliglota. E minha esposa já fala, cara... A gente está criando, ele vai evangelizar muitos judeus. Ele vai...
ele vai... Cara, então você está falando... Acho bem forte, assim. Talvez uma última, então, para a gente finalizar. Existem algumas pessoas que fizeram a matemática básica para saber... Contaram os sinais. Você tem alguma matemática? Cara, eu acho que vai ser A perto de partir tal de ano. tal ano. Um chute científico. Eu garanto que isso é uma burrice. Essa matemática. Que Eu não- garanto não que tem- fazer isso é uma grande erro. É porque alguns defendem Porque até a não questão de não Uma existe geração- o dia nem a hora. Mas está Mas o falando dia e mês e hora, ano. mas a época dá pra... Não, então, olha só. A gente não pode saber o dia e a hora. A gente pode saber a geração. Isso é uma coisa. Mas quando fala que nós não podemos saber o dia e a hora, não quer dizer que nós podemos saber o mês e o ano. Que algumas pessoas podem exagerar nesse ponto. O texto não está dizendo isso, que nós podemos saber o mês e o ano. Já vi pessoas errarem em dizer mês e ano. Várias vezes, né? Mas assim, nós fizeram agora. Era setembro de 2017, com as luzes de sangue e tararara. Então, assim, eu diria que nós podemos saber a geração. Isso sim. Por quê? Porque existem sinais ali em Mateus 24 que é para você discernir a geração. Então, ele diz assim, quando vocês virdes todos esses sinais, e é todos, então não é só um, quando todos os sinais que Jesus descreveu, que são 15 sinais, basicamente, em Mateus 24, quando aqueles 15 sinais acontecerem, todos, ao mesmo tempo, com intensidade total, no mundo inteiro, quando todos esses sinais estiverem acontecendo, então não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, aquela geração que ver todos aqueles sinais, aquela geração não vai passar, mas vai ver a volta de Jesus. Uma geração, biblicamente, pode ser 100 anos ou pode ser 40 anos, menos ou mais. Então, porque você vê, quando Deus falou com Abraão, ele disse assim, sua descendência ficará 4 gerações no Egito. E foi 400 anos. Então, Deus olhou ali, geração com 100 anos, e não com 40, como a gente está acostumado, ou 70, como alguns falam. Então, vamos supor que uma geração seja 100 anos, nós podemos aqui colocar em até 100 anos Jesus pode voltar? Sim, em até 100 anos Jesus pode voltar. Mas eu não acho que essa é a melhor forma de olhar para o texto bíblico. Eu acho que a melhor forma de olhar para o texto bíblico é pensar em quais dos sinais que existem na Bíblia eu posso participar no cumprimento deles. E de todos os sinais que existem em Mateus 24, o sinal mais importante, e que é o sinal que nós podemos nos engajar de ser meio de cumprimento do sinal, é Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então a chave aí não é simplesmente ficar discernindo de quando que ele volta ou alguma coisa assim. É óbvio que os sinais são importantes, com certeza, mas eles não são importantes para um tipo de especulação. Eles são importantes para um tipo de orientação profética, com certeza. Mas o que a gente precisa? Pregar o evangelho do reino como meio de preparar o caminho, como meio de preparar o ambiente, como meio de preparar as pessoas. E, no fim das contas, se tem algo prático que precisa ser feito, minha opinião, e eu assim dizer, é que se for 100 anos, e vamos supor assim, eu não posso garantir que vai ser daqui a 5 ou 50 anos, mas eu acho que está mais para 50 do que para 5. O que isso significa é que a gente precisa preparar os nossos filhos. Eu conheci gente que tinha um tipo de atitude que era tipo assim, se Jesus não voltar na minha geração, se o avivamento não vier na minha geração, eu não quero saber. Não, peraí, que infantilidade. Não, talvez o avivamento não venha na minha geração. Talvez Jesus não volte na minha geração. Mas eu vou fazer de tudo para que aconteça na minha geração. E vou fazer de tudo para que a próxima geração não pegue do zero. Você acredita que o único sinal que falta é todo mundo ouvir falar de Jesus? Não. Eu creio que tem vários sinais que tem que acontecer. Mas que o único sinal que nós podemos mais objetivamente
nos engajarmos para ser um meio de cumprimento. Porque os outros têm a ver com outras coisas que não têm a ver com a gente. Assim, eu diria que o outro sinal que a gente pode participar, mas envolve Deus e a gente, é avivamento. Porque a Bíblia fala sobre gerar ciúmes em Israel. Mas isso não é uma coisa que a gente não vai gerar ciúmes em Israel fazendo festas bíblicas, usando kippah, tocando shofar e falando Yeshua e Yahweh. Eu falo Yeshua, mas eu falo Yeshua porque eu tenho amigos em Israel, eles falam assim, fala 20% Yeshua e 80% Jesus, só para as pessoas saberem que Jesus, ou algum judeu saber que Jesus é judeu. Eu só faço por causa disso. Não faço porque alguma energia positiva traz mais unção. Nada disso. Então, nada disso evangeliza mais judeu. O que vai evangelizar os judeus é quando eles verem que a glória Shekinah do tabernáculo de Moisés está aqui entre nós. Quando eles veem aquilo assim, do tipo, nossa, isso é o que nossos pais falavam. E agora está no meio dos gentios. Aí eles vão começar a pensar. Sabe? Então, para mim, a melhor forma de evangelismo é trazer Deus para casa.